Mano, boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, quais foram os principais argumentos, o que fez você chegar e assinar o contrato com a convicção de continuar no Cruzeiro hoje? Bom, primeiro uma preocupação de não me transformar em Valcir Carrasco, né? Que o Samuel já estava preocupado aí. E eu sou Mano Menezes, continuo sendo Mano Menezes. Então, e quero continuar sendo Mano Menezes, né? Às vezes, assim, com esse turbilhão de informações que hoje nós sempre estamos envolvidos, as pessoas esquecem de prestar atenção no principal e que o profissional está falando. Eu disse desde o primeiro minuto que a minha preferência era permanecer no Cruzeiro e dar continuidade ao trabalho. O que tornou as coisas um pouco mais turbulentas, né, foi os fatos que envolveram a política do clube, a sucessão e algumas decisões tomadas, né, que mudaram um pouco a vida de vários profissionais. Mas eu continuei pensando a mesma coisa. Porque, para o técnico, a continuidade do trabalho ela é importante, eu sempre disse isso, né? Não se pode continuar sempre, eu sei também, mas existia a intenção dos dois lados que fosse assim. Então, construir um trabalho como nós construímos parte dele aqui no Cruzeiro já é muito difícil. Então, construímos uma equipe, essa equipe teve a felicidade de conquistar o título da Copa do Brasil, que é mais difícil ainda. Então, essas conquistas elas valorizam muito e apontam para a sequência natural do trabalho. Então, era esse o meu pensamento principal. Era necessário haver uma reunião entre as pessoas que vão comandar o futebol no próximo ano, para nós, primeiro, conhecê-las, porque não conhecia, para que elas conhecessem a mim também, né, de forma direta, não só pela imprensa ou porque se ouve falar. E esses contatos eles aconteceram depois de terça-feira passada, pela primeira vez. E eu diria que num curto espaço de tempo, porque hoje é sexta, então se passaram apenas 4 dias, né, por isso que eu contestei nosso colega, para que a gente tratasse de coisas importantíssimas para a próxima temporada. E quando se assina um contrato, como nós assinamos, na verdade se estabelece uma carta de intenções entre as partes. O quanto isso vai funcionar bem, como vai andar, nós precisamos esperar a temporada que vem, trabalhar muito, como sempre trabalhamos e acreditamos que seja o caminho. Então, isso me deixa contente e vamos tocar o próximo ano com a mesma força de sempre. O presidente eleito Wagner Pires havia dito que a questão financeira não seria um obstáculo, uma prioridade, e sim parte da questão. Reforços. Você tem um grupo na mão, campeão, pronto para 2018, mas há carências nesse elenco para 2018 e você expôs isso à nova diretoria? Todas essas questões de avaliação de jogadores, de possível chegada ou possível saída, que já é natural no encerramento de uma temporada e que é mais natural ainda quando se inicia um novo ciclo, nós vamos tratar internamente, não tem sentido nenhum. Temos uma competição em andamento, estamos muito satisfeitos com o rendimento da equipe, então não tem sentido ficar discutindo isso ou aquilo para a próxima temporada de forma antecipada, não é inteligente de nossa parte. De agora para frente, nessas próximas horas, vamos pensar no clássico contra o Atlético. É um jogo importante para o torcedor, é importante no momento do campeonato, e é isso que nós vamos fazer. Mano, neste momento de indefinição, que durou pouco tempo, como você próprio disse, o Palmeiras chegou a te procurar? Olha, eu recebi a ligação do Alexandre, sim. E não só eu, como as pessoas da nova direção do Cruzeiro também receberam. Então, houve um posicionamento oficial de intenção.
E quando eu falei com o Alexandre, eu falei para o Alexandre exatamente a mesma coisa que falei para vocês. E que falei sempre. Que primeiro ia sentar com as pessoas do Cruzeiro, primeiro nós iríamos tratar, né, as coisas que nós achamos que deveriam ser tratadas, e que, se porventura acontecesse alguma coisa diferente, aí eu poderia estar aberto a uma negociação, que nunca chegou a acontecer, porque a minha opção foi de permanência no Cruzeiro, juntamente com a nova direção. Ô, Mano, você disse aí sobre conhecer as novas pessoas, né? O presidente que vai entrar, o Wagner Pires, o Itaí, que vai comandar o futebol. Esse encontro, claro que a renovação já mostra a confiança no novo projeto para 2018, no planejamento. O que o torcedor pode esperar em termos de Cruzeiro para a próxima temporada, das novas pessoas que estão entrando, desse contato que você teve nesses 2 dias com os novos homens do futebol do Cruzeiro? É importante a gente esclarecer para o torcedor entender também que muito se falou da preferência de trabalhar com o Bruno, ou de trabalhar com o Tinga, ou de trabalhar com o Klaus, né? Eu sempre disse e continuo achando que não cabe ao treinador escolher as pessoas que vão ficar acima dele para ele trabalhar. Isso não pertence ao técnico, isso pertence ao presidente, às pessoas que dirigem o clube, ao vice-presidente e assim vai. Quando eu aqui cheguei no Cruzeiro, também não conhecia nenhuma pessoa. E nós estabelecemos um vínculo, um tipo de relação, uma confiança que só se conquista com o dia a dia, com o passar do tempo, né? Confiança não se decreta, senão seria muito fácil. É a mesma coisa do treinador em relação aos seus jogadores. Você chega e não adianta baixar um decreto, ora, quero que confie em mim a partir de agora, que eu vou ser a pessoa certa para conduzir a equipe. Você conquista os jogadores e eu acho que a partir de agora, né, ou a partir também do que eles realmente vão definitivamente assumir o clube, nós vamos estabelecer uma relação que certamente vai ter que se construir com confiança total de ambas as partes, porque só assim você pode fazer resultado no futebol. O presidente eleito falou no dia da eleição, membros da nova diretoria têm falado sobre vencer a Libertadores a curto prazo. Isso está dentro do seu planejamento? Você aceita também um pouco essa pressão de, quem sabe, nos próximos 2 anos o Cruzeiro ser um grande candidato a conquistar a Libertadores? Eu penso que o Cruzeiro... Quantos participantes vamos ter na Libertadores? 40 e tantos. 40 e poucas equipes, né? Certamente, entre elas, muitas equipes campeãs, muitos clubes campeões da Libertadores. Para um campeão, quando ele entra para jogar uma competição como essa, claro que a cobrança é sobre a conquista, né? Mas eu não vejo necessidade nenhuma de estabelecermos uma pressão maior, até porque não adianta, só pode atrapalhar. A gente pode olhar em volta aí a temporada. Muita gente iniciou a temporada apontado como o clube que poderia ganhar tudo, pelo elenco, pela qualidade, né? Pelo investimento que foi feito. Mas isso não é o suficiente para se ganhar no futebol, né? Eu sempre acredito que os campeões eles se constroem durante a competição. E ela é muito dura e muita gente entra com o objetivo de vencer. E no final só um vai vencer. Então, tem muita coisa para acontecer na temporada de 2018 e a gente tem que se preparar, acima de tudo, para isso, que é o mais importante que nós temos que fazer. Mas dentro das negociações, nesse projeto que a diretoria te apresentou, está incluído também te dar condições de disputar um título tão grande? Essas coisas são inerentes da discussão, né? Na discussão. Você sabe que para vencer você tem que melhorar. Você sabe que para continuar vencendo você tem que fazer melhor do que o ano anterior. Nós estamos encerrando um bom ano, né? Mas sabemos que construímos algo que precisa ser melhorado. E melhorar passa por saber fazer. Muitas vezes, melhorar passa primeiro pela manutenção dos profissionais que você tem. Você fica muito preocupado em novas aquisições e não consegue manter os grandes jogadores que tem. E aí tem que montar tudo de novo. Então, primeiro se valoriza e se acredita naqueles que têm papel importante, que tiveram papel importante na temporada que está se encerrando. E depois você parte para algumas coisas pontuais. É o que eu acredito, é o que eu disse quando estava saindo aqui para ir para a China. O Cruzeiro tinha uma boa equipe, acabava de ser campeão do segundo turno do Campeonato Brasileiro e que tinha que pontualmente buscar
alguns reforços para qualificar. Continuo achando exatamente a mesma coisa sobre o futebol. Acho que as coisas são relativamente simples. O dinheiro não é abundante para quase ninguém, então você tem que saber direcionar bem para realmente significar uma qualificação. É isso que a gente tem que fazer. Mano, em meio a tudo isso, tem um clássico no meio, né? No domingo. Como é que o Cruzeiro, você acredita, na preparação dos jogadores, com a viagem que teve, esse dia relativamente a menos para a preparação para o clássico, que é o último do ano? Olha, o jogo é tão grande em si que essas coisas são insignificantes, né? Algumas horas a menos, algumas horas a mais de recuperação. Isso você passa batido pela motivação que é jogar um clássico desse tamanho. As duas equipes vêm de derrota, né? Precisam voltar a vencer. No nosso caso, nós estamos aí sem perder um jogo há bastante tempo. Mas as derrotas elas aparecem para mostrar que algumas coisas não estão tão bem. Felizmente, a nossa apareceu lá nesse momento, antes de um jogo importante, para nos alertar para algumas coisas. E eu tenho certeza que a gente vai retomar no domingo um futebol capaz de ambicionar a vitória num jogo tão importante. Mano, o Alisson ele vai estar à disposição para este clássico. Ele ficou fora em Curitiba, é um jogador importante no seu esquema. E o Murilo ficou no banco também lá no Couto Pereira. Ele já está pronto para voltar ao time. O que você prepara aí? Pode falar sobre este duelo contra o Atlético. Mais uma vez, Alisson está dentro. A questão de Murilo esteve entre alguns jogadores do setor que ambos estavam com 2 amarelos. Então, eu optei pela permanência do Murilo fora, porque além de estar com 2 amarelos, ele era um dos jogadores que vinha voltando de uma pequena contratura. Então, achei mais adequado deixá-lo, mas provavelmente ele inicia o clássico também. Então, agora já temos 2 escalados. Dessa vez, melhorou. Aí já é por sua conta. Falando no Fábio, ele esteve agora há pouco e também brincou um pouco que não é o diretor de futebol, muito menos o presidente, mas disse que a renovação dele, a renovação sua com o Cruzeiro, também pode influenciar na presença dele no time do Cruzeiro. Um jogador que tem a tarimba do Fábio, pela história que tem no clube, é importante também ouvir isso dele, a manutenção dele, quiser querer ficar? Uma das razões da minha permanência é a responsabilidade com esses jogadores. Eu acho que a gente construiu um ambiente bom. Não é tão fácil conseguir chegar nesse estágio que a gente já chegou. Então, essa identificação, essa unidade que a gente tem aqui, ela favorece muito para nós continuarmos evoluindo, para nós continuarmos melhorando. E me deixa contente, sim. Criou-se algum laço, além do profissional, com o Cruzeiro? E como é esse laço? Por tudo mesmo, assim, relação com a torcida, relação com os jogadores? Existe uma empatia natural, né, entre eu e o Cruzeiro. Eu me sinto assim aqui. Né? Isso não acontece em todos os lugares. E também não tem tanta explicação que você possa dizer o porquê sim e porquê não. Você se identifica mais com as pessoas, você se sente melhor nesse ambiente. Sempre fui muito bem recebido aqui, sempre tentei retribuir esse carinho e esse sentimento do torcedor. E é isso que nós vamos fazer nos próximos 2 anos. E eu espero que com conquistas que deixem o torcedor feliz, que esse é o nosso objetivo principal.